quanto mais a gente coloca em prática o conhecimento, nós buscamos formas diferentes de atuação, né? Proteja o dinheiro e redie o dinheiro de acordo com o que sua operação manda. Pesquisa de campo, pesquisa com o chão da fábrica, igual você falou, te traz insights que você nem pensava. Os problemas oriundos do chão de fábrica eram de processos ou eram de pessoas que não conseguiam cumprir os processos. Sim. Não negocie seus princípios. Estamos no ar de novo com Conexões VIP, Divina Interior do Paraná. O objetivo desse podcast é trazer um pouco mais de conteúdo sobre gestão e especialmente o aprendizado e a experiência de grandes profissionais que existem no mercado. E hoje eu trago uma pessoa que eu estou há quase um ano tentando entrevistar, né, e finalmente deu certo. Não é do Paraná, mas é do Pará, Santarém do Pará. É até meio difícil falar um pouco do currículo dele, porque já teve experiências aí com vários segmentos, construtoras, auditorias, mineração, telefonia e comunicação, correspondentes bancários, rádio, jornal, televisão, educação, hospitais, saúde e beleza. E alguns dos pontos que mais chamam a atenção do currículo dele é o fato de ter trabalhado aí e feito turnaround junto com uma construtora, e também por ter sido CFO junto ao Grupo Ser do famoso Janguier Diniz, né? Quero agradecer também, antes de começar, para os nossos patrocinadores, né? A Adquire Imóveis, a Invest Smart e a Maple Bear, né? E quero passar a palavra para o meu primo, né? Habib Bichara. Habib, fique à vontade para se apresentar rapidinho. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz aqui de poder compartilhar um pouco da nossa trajetória, né, do que ao longo do tempo a gente aprendeu um pouco. E queria deixar com você um presente aqui de um livro, né, que foi lançado ano passado. Eu tive o prazer de ser convidado para escrever um capítulo desse livro, que eu chamei carinhosamente de Muito Além das Finanças. Uhum. Às vezes a gente acha que finanças é só número. E a gente precisa entender que por trás do número tem estratégia, tem pessoas, tem resultados. Tem emoções. Tem emoções, isso a gente vai falar um pouco aqui. E eu queria então deixar com você aqui esse exemplar. Espero que possa te ajudar aí na tua leitura. Uma dedicatória aqui. Depois a gente faz aí a dedicatória, mas deixar aí para você aí, esperar que te acrescente de alguma forma aí o teu conhecimento. Eu acho que Obrigado. A grande ideia desses podcasts, pelo menos o que eu tenho participado, eu sempre falo que acima de tudo, alargar um pouco a fronteira do conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento é a base fundamental de todo ser humano. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente coloca em prática o conhecimento, nós buscamos formas diferentes de atuação, né? Eu sempre fico preocupado em que a gente não consiga ser obesos intelectuais, né? Aquele cara que estuda, sabe muito. E não aplica. E na hora de fazer, não sabe por onde fazer. Mas a ideia aqui é trazer um pouco dessa experiência, por onde a gente passou, por onde nós tivemos esse contato com as empresas, com vários segmentos, né? E trabalhar aqui contigo alguns pontos que você achar interessante aqui e que possam agregar aqui para quem já acompanha o teu podcast. Legal. Eu acredito que vai agregar bastante, sem legal, dúvida. Legal. Habib, conta um pouquinho aí do teu histórico profissional, só para a gente contextualizar para onde que vai a conversa. Tá bom. Eu, na verdade, eu vou tentar ser breve, né? Eu comecei minha carreira como... A tua formação é? Eu sou formado em economia. Eu, com 15 anos, entrei numa faculdade de economia. Eu falo que eu acho que eu nem sabia escrever ainda direito. E eu tive algum sonho maluco de fazer economia. Acabei fazendo e depois, no meio do caminho, apareceu uma oportunidade que me enveredou para o lado da contabilidade e eu fiz o curso de Ciências Contábeis e daí foi toda a minha trajetória, né? É o que eu tenho hoje feito. É muito advindo desse conhecimento que eu adquiri de formação contábil. E começou tudo, eu fui funcionário público. Eu fiz com 17 para 18 anos um concurso, passei,
fui chamado para trabalhar numa prefeitura lá em Belém, na Secretaria de Economia. Só que depois de 2 anos eu entendi que ali não era o meu caminho, não era aquilo que eu queria como pessoa. E aí resolvi então migrar para a área privada. Uhum. E aí apareceu uma empresa chamada Ernst Young, que é uma das principais aí, uma das Big Fours hoje, né? Na época era Big Six, depois virou Big Five, depois virou Big Four. E eu fiz o processo seletivo, tive a grata satisfação de ser aprovado. E aí nós iniciamos a nossa carreira em auditoria. Trabalhei durante 8 a 9 anos na auditoria. E aí eu tive um sonho maluco de querer ser professor, cara. Só que não dava para conciliar ali ser professor com auditoria. E aí acabou que eu disse, pô, vou mudar um pouco de ramo para me dedicar aos estudos, à educação. E acabei indo trabalhar numa auditoria brasileira. Tinha muito mais tempo. E logo em seguida eu fui trabalhar como auditor interno da Albrás, que fica em Barcarena, ali do ramo da mineração, da alumina e o alumínio. E aí foi quando eu consegui fazer o meu MBA, comecei a ter outras oportunidades de me aprofundar nos estudos. Logo em seguida, apareceu uma oportunidade de migração de carreira. Eu estava sempre do outro lado, auditando os outros. E aí eu disse, não, agora eu quero ir para o outro lado da mesa, eu quero ser auditado. E aí a TIM estava procurando um diretor financeiro para startup, que era da área 8, para cuidar ali da região do Maranhão até o Acre. E aí eu fui fazer o processo e acabei, então, passando nesse processo. O diretor era um italiano muito bacana, eu acho que teve fit com a pessoa dele, com o que ele queria. Eu fico, até hoje, eu acho que eu cobrei barato, por isso que eles me contrataram dentro de todos, né? E acabou tendo esse fit, e eu fiquei então na TIM, e da TIM eu fui depois chamado para um headhunter para ir para trabalhar com correspondente bancário no Nordeste. Foi um banco que tinha comprado 400 franquias, correspondentes bancários, e eu acabei indo, fiquei lá, e depois de um tempo, eles fizeram algumas movimentações estruturais dentro da companhia, e aí eu fui trabalhar no setor de rádio, jornal e televisão. Eu fui ser diretor executivo de uma rádio, de um jornal em Natal, que era o Diários Associados. Ficamos lá um tempo para estruturar a casa, e depois eu fui convidado para ir para João Pessoa para estruturar a rádio, o jornal e a televisão de João Pessoa. E depois eu recebi uma proposta de um headhunter de Recife. Eu tinha muito contato com o pessoal lá, para trabalhar em uma empresa que eu não sabia qual era. Fui lá, fiz a entrevista e eu descobri que era o setor de educação. Na época era Maurício de Nassau, e eles tinham acabado de ter um fundo que aportou recurso com eles, e o fundo queria participar do processo seletivo junto com o majoritário na época, que era o Janguier Diniz, e eles estavam participando então desse processo. E fiz as entrevistas, eu tinha acabado o meu mestrado, estava com todas as IFRS na cabeça, CPC na cabeça, e assim, o meu teste com o fundo foi, ele me deu o balanço auditado, disse assim, lê o balanço para mim e fala quais são as principais coisas importantes que você olharia e daria atenção. E eu fui falando. Na época, pouco se falava no Brasil sobre arrendamento mercantil. Eu fui um dos primeiros CFOs a levar para o mercado de capital aberto arrendamento mercantil, e também eu tive maior dificuldade para dividir esse conhecimento com os analistas, porque era algo muito novo para todo mundo entender. E aí fiquei então na Ser Educacional, fizemos o IPO da Ser Educacional em 2013, e depois eu recebi um convite para montar um hospital em João Pessoa, quando eu fui trabalhar na área hospitalar, para montar todo o back-office, sistema, área de controladoria, contabilidade, financeira. E aí eu tive um momento que eu precisei voltar para Belém. Eu já tinha uma avó de 97 anos, e que era uma princesa que eu precisava cuidar, né? Então, tem coisas que não tem valor, como o Mastercard, todo mundo brinca, né? Sim. E esse não tinha valor, não. Eu já tinha perdido minha mãe, ela estava com alguns problemas de saúde, eu acabei, então, largando tudo e voltei para Belém para me dedicar a cuidar da minha avó.
E aí apareceu uma construtora no caminho. Uhum. Né? Era uma construtora que precisava passar por um processo de turnaround, de reestruturação. Eles tinham feito uma parceria com a PDG tinha entrado em recuperação, e aí, a partir daí, a gente fez todo um processo de reestruturação dentro da construtora em Belém. E aí eu fui ser diretor executivo na construtora. E aí, depois, quando foi em 2021, eu vim para Curitiba para um projeto aqui em uma outra empresa, só que em outro setor, né, de atacarejo. Então eu vim para cá. Esse eu não anotei aqui. Esse você não anotou, né? Que eu falei rápido, não anotei. Eu gravei ontem sobre atacarejo, inclusive. E aí a gente veio para cá, uma empresa que é bem estruturada aqui em Curitiba e um grande potencial. E nós viemos para cá para fazer um trabalho de recuperação de crédito e acabamos assumindo a contabilidade, a área tributária, a área fiscal e a gestão de tesouraria. E aí, quando foi esse ano, eu fui convidado para um outro desafio, que foi trabalhar como CFO numa empresa de saúde, beleza e bem-estar lá em São Paulo. Hoje eu estou morando em São Paulo, né? Me arrependo um pouco de sair de Curitiba. O que faz essa empresa? Ela trabalha com transplante capilar. Vocês conseguem desconto assim? Né? Eu tô na fila para... Né, fez permuta? Para fazer permuta. Mas é um projeto muito bacana, é um projeto muito grande, muito audacioso, não só pelo conceito, mas pelo conceito de ecossistema. Uhum. Né? O sócio majoritário é um cara assim, fora da curva. Ele fala brasileiro? Ele é brasileiro, ele é primo também. Uhum. Né? Então você imagina 2 libanês juntos, aí dinheiro para sair é um negócio difícil, né? E pouca gritaria e briga, né? E tem muita gritaria, muita briga, mas em prol da empresa, com certeza. E tem sido muito, muito bacana essa relação. E fora isso, eu participo também do conselho da Ser Educacional. Hoje eu sou conselheiro fiscal. Uhum. E eu também participo do conselho da construtora. Né? Quando eu saí, nós montamos o conselho de família, o conselho consultivo da construtora em Belém. E eu também participo hoje de um conselho da área de educação de um colégio no Rio de Janeiro, que está estruturando aí para dar um passo a mais e começaram já a montar. Eu sou um dos conselheiros de fora lá dentro desse colégio. Legal. Um pouquinho da trajetória. Poxa, quantos anos que você tem, né, para fazer tudo isso? Eu brinco muito que eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, entendeu? Então eu tô agora, fiz aí 52 anos, mas eu acho que ainda tem uma boa estrada ainda pela frente aí pra gente desenvolver. Legal. E assim, até um comentário, né? E até qual que é a importância dessa conversa com o Habib, né? Você sempre trabalhou basicamente em C-level, né? Em alta gestão, em várias empresas e com 52 anos, poxa, tipo, em 30 anos ter passado por tantas empresas, né? E até, eu já vou jogar pergunta, né? A ideia era perguntar o que faz um CFO. Geralmente tem essa ideia de que é o cara que cuida do dinheiro da tesouraria e é muito mais do que isso, né? Muitas vezes você trabalha com compliance, você vai falar com vendas e várias áreas, né? Só que eu quero colocar outra pergunta antes que eu fiquei curioso, né? Conversando com alguns CFOs, eles comentaram, poxa, é muito difícil você mudar de setor. Se eu estou na mineração, tem toda uma questão regulatória que eu tenho que respeitar e entender, por questões ambientais, etc. Se eu vou para a construção civil, tem outras. Como que foi para você? E será que é só a mesma estrutura e eu vou mudando de caixinha, né? Como que foi essa mudança toda de setores? Eu acho que eu digo que existem combinações na vida, né? Uhum. E eu acredito muito numa condução divina. Eu acredito que existe um Deus Supremo aí que cuida da vida da gente e que nos dá essas possibilidades de movimentações. Eu acho que a tua pergunta ela precisa ser separada em 2 grandes momentos aqui. Uhum. O primeiro momento é um momento que é um momento do day by day, daquilo que é o feijão com arroz, falando no português claro. É aquele momento que é igual em todas as empresas. Eu preciso ter contas a pagar,
eu preciso ter um contas a receber, eu preciso ter uma área de conciliação, eu preciso ter uma área de contratos, eu preciso ter uma área de controladoria, eu preciso ter uma área contábil, eu preciso ter uma área fiscal, eu preciso ter uma área de controle interno. Essas estruturas, elas não mudam. Depende do grau de maturidade, depende do tamanho que a empresa vai crescendo. Só que, para cada segmento desse, como você bem colocou, existem regras que são diferentes. Sim. E, na verdade, eu acho que o grande desafio de cada movimento desse foi a curva de aprendizado para entender muito mais o lado regulatório do que propriamente de implementar as estruturas operacionais. E eu acho que esse é um grande desafio que todo CFO tem, ele entender que a visão do CFO tem que mudar. Por quê? Porque nós tangenciamos duas grandes áreas que são extremamente importantes, que são áreas operacionais, eu chamo de chão de fábrica, né? Que é o que eu acabei de dizer, e aí passa por grandes desafios, que eu acho que a gente vai falar mais tarde, de pessoas, processos. Sim. E eu acho que são os grandes desafios que você entra dentro das empresas, dependendo do grau de maturidade, do volume que a empresa tem, de estruturar isso. O outro momento do CFO é se adaptar aos movimentos regulatórios, porque cada negócio tem as suas peculiaridades. Não na esteira operacional, mas a sua peculiaridade no sentido regulatório. Construção civil, se você não entender de cartório, se você não entender de corporação, se você não entender de negociação, você está fora do jogo. Sim. Hospital, você tem que ter um compliance altamente qualificado, porque você está mexendo com pessoas e com vida. E qualquer coisa que dê problema dentro do hospital, você tem um problema de imagem, de riscos, e aí é o grande diferencial que o CFO tem que trazer. Nós precisamos entender que a esteira operacional é processo. E com a inteligência artificial, isso tende cada vez mais a virar um RPA. O Robot Process Automation. Então, não tem como fugir disso. Qual é o grande desafio do CFO? É ele entrar na estratégia. Que eu digo que é o CFO estratégico. Que não é o cumpridor de norma, né? Que não é o cumpridor que está olhando para a norma. Ele é zelador da norma. Tanto é que na série educacional, quando nós estávamos preparando a empresa para o IPO, eu criei uma área de controles internos. E esse era o grande questionamento e minha grande discussão com a auditoria interna, porque a auditoria interna era para responder e tinha que responder direto para o presidente ou para um conselho, dependendo das suas estruturas organizacionais. Só que eu precisava ter uma área para me validar meus processos. Para eu entender se os problemas oriundos do chão de fábrica eram de processos ou eram de pessoas que não conseguiam cumprir os processos. Né? Então, na medida que você resolve o chão de fábrica, você começa a entender que o teu ponto é muito mais além. Sim. É um ponto mais estratégico de entender de matriz de risco, de estar conversando com os advogados para ver quais são os impactos que isso traz para dentro da tua contabilidade, que você é o guardião do número, porque no final do dia o que vale são os números que estão na contabilidade. Sim. Quando você quer dar um passo a mais dentro da tua organização, ou trazer um private equity, ou trazer mesmo nas empresas que são startups, elas precisam ter algum número para mostrar. Precisam ter projeções que parem de pé. E o CFO precisa atuar um pouco mais nisso. Entendendo o valuation, entendendo os drivers de crescimento. Configurar a empresa para com que melhore o valuation também. Configurar a empresa na sua criação de valor.
não é? Logicamente que aqui tem um ponto importante, não é? Que aqui não é mundo de Alice. O CFO também, ele esbarra... Nos outros diretores. Não, não diria nem nos outros diretores, mas ele esbarra na cabeça do dono. Uhum. Então, dependendo como é a cabeça do dono, ou ele vai, ou ele fica, ou ele volta. Não tem jeito. Né? Principalmente quando você está trabalhando numa empresa familiar que está naquele processo de profissionalização, onde o dono deixa, mas não deixa, diz que não olha, mas está olhando, vai, mas não vai. Não é? E eu passei por esse processo dentro, por exemplo, de uma empresa em que o presidente sabia muito mais da minha área do que eu. E eu dizia assim, cara, não pode, não existe isso. Só que ele era o cara que todo dia de manhã descia no chão de fábrica para dar bom dia, mas no final do dia era assim, e aí, tá tudo bem? Algum problema? E todo mundo quer fazer média com o presidente, né? Sim. Então, todo mundo falando pro cara. E todo dia ele chegava comigo assim, Habib, tua área tem um problema. Eu disse, cara... E eu reunia. E aí um dia eu resolvi ser detetive, né? Seguir ele. Eu disse, o que esse cara faz que eu não estou fazendo, né? Qual é o modelo de decisão, de informação que ele usa dentro da operação que eu não estou fazendo e que eu posso modelar? Porque hoje a gente erra porque a gente não modela as pessoas que estão fazendo certo, né? Sim. A gente parece que a roda está inventada, mas você quer quebrar a roda, deixar ela quadrada para depois fazer ela redonda. Mas já tem, modela. Sim. O poder da modelagem é muito forte, né? Eu não sou coach, mas isso é verdade. Não tem jeito, a gente tem que modelar as pessoas que dão certo. E entender qual é o jogo das pessoas. Porque cada pessoa tem um jogo. Tem a forma de olhar, tem o seu modelo de decisão. Tem a sua cultura que você precisa fazer a leitura. E toda vez que você bater de frente, né, vai voltar na mesma reação e intensidade, não tem jeito. Se não mais, né? Ou até mais. Né? Como quem diz assim, ó, quem manda aqui sou eu, não é você. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que é o grande desafio hoje do CFO. Como é que eu, CFO, posso melhorar e gerar valor para dentro da companhia? Porque estruturar o chão de fábrica, você estrutura. Né? Então, eu sempre falo que o grande desafio do CFO hoje, no processo estratégico, é a curva de aprendizado dele do negócio e de como ele pode gerar valor para o negócio. Porque, assim, em 2 meses, o CFO já faz uma leitura de como está a equipe, como não está, se a empresa tem problema de caixa, se não tem, porque é o dia a dia. É obrigação. Se não fizer isso, ele está fora. Sim. Ele pode ser chamado de qualquer coisa, menos de CFO. Né? E aí tem um ponto. Aonde é que está o desafio? Qual é a velocidade que ele tem para entender exatamente, que foi o início da tua pergunta, para entender o quê? Para entender quais são os regulatórios, quais são os riscos, aonde eu agrego valor, como é que eu posso melhorar, como é que eu entendo que o negócio funciona, aonde eu posso gerar valor, né? E entendendo também uma coisa que é muito importante dentro desse processo, que é entender qual é o seu limite. Porque muitas das vezes nós temos o limite do dono, nós temos o limite, né, do conselho, nós temos as entrelinhas que não são ditas e que a gente tem que ter a capacidade da leitura. Né? Sim. E se me permite fazer um comentário, o CFO, a princípio, né, a obrigação básica dele é organizar a lógica do negócio. Né? A lógica financeira, a lógica procedimental, definir os processos. A controladoria entra justamente ajudando nisso. Só que chega um ponto, eu te digo por experiência própria, né? Eu acredito que o CFO, na maioria das vezes, ele tem um perfil lógico, né? Lógico e menos emocional. E o grande desafio é você romper essa barreira do lógico para o emocional, porque esse dono da empresa que falava com todo mundo, ele talvez tivesse uma abordagem emocional, tivesse acessos de comunicação mais transparentes e com uma velocidade muito maior que você não tinha porque você estava na lógica. E você conseguir conciliar esse aspecto lógico e emocional talvez seja o grande desafio. Porque quando você entende isso, né, como que eu posso te dar um exemplo?
Você montou o motor tecnicamente está funcionando. Só que às vezes ele não tem o lubrificante para com que as peças girem na velocidade que estão. E isso é quando você começa a trabalhar com pessoas e começa a desvendar esses processos. E é o que vai fazer com que a estratégia rode na velocidade que você quer que rode. Né? Eu acho muito interessante porque um tempo desse eu estava lendo um livro e eu já me peguei fazendo isso, tá? Uhum. Tem uma frase que fala assim... que tem uma frase que fala muito, que é muito interessante. Ela fala assim: as emoções são passageiras, mas as decisões são permanentes. Uhum. Então, eu sempre digo que o CFO ele tem que ter muito cuidado na hora que ele toma a decisão para não tomar decisões no calor da emoção. Sim. Por diversas vezes, eu escrevi e-mails em que, se eu tivesse apertado o Enter, eu tinha criado um problemaço. Porque no calor da emoção, você se acha no direito de dizer todas as verdades que não precisam ser ditas. Né? Sim. Por mais que verdades sejam. Sim. Ou por mais que verdades sejam, naquele momento, naquele contexto, uma verdade. Mas você precisa ter a racionalidade de transferir essa emoção num racional inteligente. No momento, trabalhar estrategicamente essa verdade. E trabalhar de forma estratégica essa verdade. E até aproveitando aqui, o que você recomenda ou qual é uma boa prática para refrigerar a emoção? Porque o impulso, assim, tipo, não tá funcionando nada, né? Enfim, como que você controla isso? Porque eu tomei uma postura, por exemplo, de é crítico, legal, eu vou me dar uma semana para resolver, para pensar. Daí já baixa a emoção, eu consigo ter alguns insights, etc. E isso consegue desenhar de maneira mais estratégica. O que você recomenda? Eu acho que, assim, depende muito do momento que você está vivendo e das variáveis que estão na mesa. Uhum. Não existe uma regra de bolso que você possa dizer assim, faça isso que vai dar certo. Porque em diversos momentos, se eu tivesse feito, também não daria certo do mesmo jeito. O que eu posso te dizer aqui da minha experiência, do que eu vivi, é que não negocie seus princípios. Uhum. Se aquelas emoções que você sente, elas batem de frente com o seu princípio, esse é o primeiro sinal que ali não é o seu lugar. Uhum. Né? Porque pressão é uma coisa. Uhum. Emoções de conviver com o errado são outras. Eu acho que isso a gente tem que ter clareza na hora da decisão. Né? Porque pressão, você vai sofrer pressão em qualquer lugar que você for. Pressão de equipe, que tem que mudar todo mundo, de refazer processo, do cara querer ir para ontem e você não consegue, porque você botar uma área financeira para rodar é no mínimo de 6 a 1 ano para estar rodando. Uhum. Principalmente quando você precisa implantar sistemas, você tem outros desafios que não são só pessoas. Né? E, acima de tudo, é entender se as pessoas estão no lugar certo. Então, eu sempre digo o seguinte, na emoção, dê tempo ao tempo. Ah, mas qual é o tempo? Não sei. Porque no dia que eu souber, eu vou escrever um livro. Para mim, o tempo pode ser uma noite. Para muitas pessoas que eu conheço, ele consegue racionalizar aquilo de uma forma que daqui a 10 minutos ele está falando com você como se nada tivesse acontecido. Sim. Tá errado? Não. Faz parte do jogo. Porque cada pessoa vai reagir De uma maneira. de uma forma. O que eu digo sempre é entenda como você reage a essas emoções. Porque é isso que vai determinar o teu tempo. Legal. É isso que vai mostrar para você como você vai fazer ou deixar de fazer. Bacana.
Porque não vai ter uma regra de bolso. Não tem. Sabe? Mas é pop, né? Falar assim. Mas entender essa questão de como... volta muito àquela ideia de autoconhecimento, né? Como se entender como você reage. Poxa, eu tô agindo por impulso aqui porque eu tive um problema assim. Será que é a melhor maneira de eu agir? Quando você, é engraçado que quando você identifica o motivo da emoção, sai a neblina. Sai a neblina e você decide melhor. Ó, existem 2 tipos de dores no mundo, né? Uhum. A dor que machuca e a dor que transforma. As emoções, a gente tem que entender qual é a dor que vai causar na gente. Uhum. Se a emoção causar a dor que transforma, legal. Só que a gente tem que ter uma outra preocupação, que é o quê? É que essa dor tem que ter uma função didática, né? De ensinar. Sim. E a gente aprender. O problema é quando a gente não quer aprender. Sim. Então, eu sempre... E quando a gente está no calor da emoção, a gente definitivamente não aprende, né? Não aprende. Por isso que eu digo dê tempo ao tempo. Qual é o tempo? Não sei, é o teu tempo. Uhum. É a tua forma de encarar as coisas e os teus princípios que você não negocia. Porque eu tenho alguns princípios que para mim são inegociáveis, eu não negocio. E se vier a emoção bater com meus princípios, eu digo, opa, aqui eu não tenho que estar. Sim. Aqui não é o meu lugar. Por quê? Porque isso afeta a tua entrega, isso afeta você como pessoa, sim, isso afeta o teu emocional, família, isso afeta a tua família. Né? Eu sempre tenho uma regra básica de vida. Primeiro Deus, depois minha família e depois meu trabalho. Para mim é a tríplice aliança. Uhum. E nada pode ferir meus princípios cristãos. Legal. Ah, eu já paguei preço? Já paguei e pago o preço por causa disso. Mas eu tenho a tranquilidade de dormir bem com a minha família e tenho a tranquilidade quando falar com propriedade aquilo que eu faço. Legal. Acho que esse que é uma dica aqui para nós aqui já. Como você for. Habib, a gente acho que é bacana conversar um pouquinho de governança, né? Da importância da tomada de decisão, mas tem um caso que você contou uma vez que eu lembro, que era um caso da piscina. Pode comentar, juntar aí a ideia da governança e do caso da piscina? Eu acredito muito que tudo parte de processos. Eu estava, inclusive, preparando, né, uma aula que eu vou trabalhar com os alunos, que a gente fala hoje da teoria dos 8 P's de governança. Uhum. E essa teoria dos 8 P's, ela é uma teoria que fala muito de pessoas, práticas, papéis e princípios. Eu acho que isso tem muito a ver com o caso da piscina. Uhum. Eu não posso falar muito desse caso, mas tem muito a ver Desculpa, com... saia justa. Tem muito a ver do caso, porque são princípios, cara. Isso inclusive é bíblico, né? Tudo eu posso fazer, mas nem tudo é permitido. Me convém. Uhum. Isso é bíblico, está lá. Agora, eu posso comprar coisa na empresa para minha casa? Posso. Até um dia pegarem. Uhum. Se não pegar, tudo bem. Porém, isso é princípio. E princípio não se ensina, né? Se traz de casa. Sim. Ou você tem ou você não tem. Não é? Agora, quais são os papéis? Quais são as práticas? Qual é o processo? Isso tem que estar definido dentro da empresa. Uhum. E quanto menos a empresa se dispõe a ter processos, a ter práticas, a ter um compliance claro, fica fácil para eu construir uma piscina e colocar todo o custo dentro da empresa. Uhum.
Até que apareça alguém que diga assim, eu não compactuo com isso. Isso não faz parte dos meus princípios. E aí, uma hora isso estoura. Sim. Então, isso tem muito a ver com o que a empresa quer de governança para ela. Sim. Porque governança é algo que tem que vir de cima para baixo. Uhum. Começa pelos donos, pelo conselho, pelos diretores, e isso vai descendo. A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, na medida que o meu operacional entende que eu zelo por R$1, eles vão zelar por R$1. E governança tem muito a ver com como é que eu movimento isso, como é que eu estruturo e principalmente como é que eu estruturo os órgãos de controle para isso. Então, na medida que eu tenho órgãos de controle e na medida que eu tenho pessoas em que o fit cultural da empresa é o mesmo fit cultural dela e que essas pessoas têm princípios e que não negociam os seus princípios, não tem caso de piscina que pare de pé dentro da empresa. E aí não é só piscina não, é carro, é lancha, é um monte de coisa. Uhum. Né? Então, eu diria que sob o ponto de vista de governança, isso tem que partir dos donos. Sim. Primeiro eu quero, depois, né, o enforcement, né? Eu dou autonomia para que as pessoas o façam e me entreguem resultado. Eu entendo que funciona. Legal. E quando você fala, por exemplo, nessas questões de governança, e eu acho que gravei ontem, a gente estava comentando do Abílio, o Abílio fala pessoas e processo, processo e pessoas, né? O processo, ele entra muito uma peça fundamental, né? É o motor rodando. Agora, como que quando você, por exemplo, estabelece uma governança ou muda drasticamente, e às vezes precisa mudar drasticamente um processo, como que você faz para as pessoas executarem? E qual que é o nível e acredito que se tiver uma mudança drástica, chega em um nível de microgerenciamento até ele virar um macrogerenciamento, eu suponho, né? Como que é a estruturação, a implantação num processo? Não, vamos lá. Eu acho que aqui tem um ponto que é importante, que é o seguinte. Tem que ter rituais. Todo processo de governança tem rituais, tem ritos. Uhum. E principalmente quando existe uma mudança drástica, isso sempre começa do maior para o menor. Sim. Eu já passei por isso. E o que, por exemplo, eu fazia? Eu fazia uma reunião de 5 minutos. Eu chamava de sala de guerra. Diária? Diária. Uhum. E dizia assim, e aí? O que aconteceu ontem? O que deu errado? O que deu certo? Uhum. Onde nós estamos falhando? O que a gente precisa mudar? Precisamos redesenhar o processo? E você vai ajustando isso ao longo dos dias. Porque as pessoas precisam entender que você sabe fazer e que você acompanha. Sim. E não adianta você dar a ordem, você está delargar, né, na verdade. Não. Você não acompanha. Se você não fizer um follow-up e um acompanhamento, isso não para de pé. Uhum. Legal. E, Habib, o que você vê como, às vezes, a maior dificuldade dentro das empresas? Pensando que você acabou de entrar numa empresa, né? O que geralmente precisa ser reestruturado? Depende do nível e do grau de maturidade da empresa e do que ela tem. Porque no final do dia você tem que estar mexendo com 3 grandes instrumentos: sistemas, processos e pessoas. Primeiro, a empresa tem sistemas ou não? Se não tem, tem que implantar. Aí você já tem um segundo desafio. As pessoas que estão lá entendem do sistema ou eu vou ter que gastar tempo treinando
para que elas passem a entender o funcionamento de cada sistema. Uhum. Segundo, qual a maturidade e o engajamento das pessoas? Porque na medida que a empresa vai melhorando os processos, vai aumentando o seu grau de dificuldade, eu vou precisar de ter pessoas mais maduras e mais sênior dentro da equipe. Não tem jeito. Isso é o mundo natural. Posso até das fazer, se coisas. me permite fazer um paralelo? Tenho comentado um pouco a respeito das fases da empresa, né? Eu tenho a Tá. fase de fundação, a fase de consolidação e a fase de crescimento, de Sim. expansão, né? Como que, vamos supor, você como diretor, independente do nome do chapéu, né? Quais são as preocupações que eu tenho por fase? Geralmente é pessoas, depois processos e depois sistemas e processos. Eu diria assim. O que eu posso te falar nesse sentido? Eu acho que é uma pergunta interessante. Porque eu acho que a empresa, no primeiro momento, ela sofre de validação. Ela tem que validar seu produto e tem que vender. Ponto. Ela não está preocupado se o que eu posso te falar aqui? Ela não está preocupada se eu tenho pessoas adequadas, se eu tenho sistemas adequados. Uhum. Ela está preocupada em validar produto, vender e colocar receita para dentro. Sim. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que uma vez validado o produto, uma vez essa receita dentro, o que eu tenho? Aí eu tenho que entender de pessoas. Uhum. Aí eu tenho que trabalhar pessoas. Por quê? Porque eu preciso ter pessoas certas no lugar certo. Sim. E o grande desafio é eu não ter a pessoa maior que a cadeira ou a cadeira maior que a pessoa. Porque é frustração para ambos os lados. Sim. Eu sempre falo que é o grande desafio da área de gestão de pessoas. O terceiro momento é, tenho as pessoas, eu vou olhar os processos. Uhum. Estabeleci os processos, aí eu entro numa curva, eu Crescente. entro crescente, de cruzeiro, e aí eu passo para o desafio estratégico, né? Que é entender quando que a empresa começa a declinar, para a partir daquele ponto de inflexão, eu criar um novo negócio para que ela tenha uma nova curva de rampagem. Sim. Eu acho que esse é o desafio estratégico de todo dono de empresa, C-level, que trabalha dentro de cada negócio. Legal. O que você entende que seja a fase mais difícil? O que eu entendo que é a fase mais difícil? Gente. É a segunda fase, então. Pessoas. E justamente isso que eu ia perguntar. Aqui existe, talvez culturalmente, a intenção de, até por redução de custo, de contratar mais júnior, né? E colocar as pessoas certas e ter o júnior, às vezes eu posso formar uma pessoa e isso pode ser muito útil, só que eu optar por colocar um sênior na cadeira pode sair muito caro, pode ser que ele seja muito grande para a cadeira que ele ocupa, né? Tem algum caso que você possa mencionar dizendo como que foi uma tomada de decisão numa situação dessa? Eu já vivi um caso em que eu tinha uma pessoa em várias áreas que, por mais que se esforçassem, elas não tinham o respeito da equipe. Mas era um cara que entregava. Mas não conseguia se impor perante a equipe.
No momento que você identifica isso, não tem jeito. Você tem 2 caminhos, né? Ou treinar o cara e ele entender que ele precisa se impor, Uhum. ou você trazer uma pessoa mais sênior e colocar em cima dele, ou efetivamente trocar. Entendi. Hum. Bacana. E, Habib, quais são... E pegando, a gente falou ali das fases, né? Talvez os problemas gerais que se encontram na maioria... boa parte das empresas aqui que a gente está falando é com faturamento provavelmente de bilhão, né? Então, vamos baixar um pouco a régua. Vamos pensar numa empresa que está faturando 100, às vezes 500 milhões, né? E você, pelas aulas que você dá, acredito que traga essa bagagem. O problema, ele ainda está, pensando nessa faixa de faturamento, em pessoas ou... Porque não é uma coisa assim estanque também, né? Eu, por incrível que pareça, tá em tudo que é lugar. Porque quando você cresce, não tem jeito. A gente precisa entender que toda empresa ela tem platores. Uhum. O que é platô? Ela não passa dali, porque se ela passar, ela quebra. Uhum. Ela tem que entender qual é o platô que ela precisa parar para olhar para trás, para o back-office e dizer assim, aqui eu preciso de sistemas, porque daqui para frente eu não consigo andar. Uhum. Entendi. Aqui eu preciso de gente, porque se eu andar, vai passar mais coisas. Isso é um movimento constante, né? São movimentos constantes. Porque, assim, se a gente pensar movimentos de empresa, para mim é assim, crescimento, platô, organiza, cresce, platô, organiza, cresce. É o Kaizen que o pessoal chama também, né? E se a gente percebe esses movimentos, eles começam a dar dicas do que você precisa fazer nesse momento. O problema é que às vezes a gente já está tão fissurado em growth, e esquece que o growth ele tem um limite de estrutura. Uhum. Que se eu passar do limite, eu agrido a estrutura. Sim. Reduz margem, várias coisas. E aí eu trago problema para dentro de casa. Então, acho que a grande sacada aqui é você entender os platores que a tua empresa chega. E quanto que ela está disposta a gastar agora para gerar um resultado futuro maior. Sim. Eu vejo muito que é como se você fosse um alquimista ou um cozinheiro, né? Você tem que ir dosando, sentindo. Eu gosto muito da palavra fluxo, da expressão fluxo, né? Que se você está num platô, você está com algum gargalo. Esse gargalo pode ser operacional, pode ser gente, pode ser sistema, Perfeito. pode ser o próprio mercado, né? E ir identificando e dosando isso e, poxa, e growth tem um pouco disso, né? Eu estou testando hipóteses e validando as hipóteses e vendo se essa hipótese funciona. E eu acho bem interessante, pegando aquela experiência que você teve com o dono da empresa, né? Da onde que você está tomando, quais são os dados que estão embasando a tua decisão? Esses dados são dados de sistema ou esses dados são dados humanos? Então, por exemplo, às vezes quando a gente está atrás da mesa, pensa que, como que eu posso dizer? Você já sabe o que precisa ser decidido e o que precisa ser feito. E às vezes isso é a arrogância da nossa parte. E nesse caso, pesquisa de campo, pesquisa com o chão da fábrica, igual você falou, te traz insights que você nem pensava, né? E eu acho que tem uma coisa que é muito importante que faz parte do processo de governança, é que as pessoas elas precisam ter uma autonomia intelectual. Uhum. Mas autonomia intelectual não é de ir para a lua e voltar. Como é que eu posso dizer? De conhecer o negócio, de entender o negócio e trazer dados transformados em informações úteis para a tomada de decisão. Que na hora que você entra numa sala e diz assim, eu acho, você não tem que estar ali, porque
Você tem que trazer dados e dizer, os dados mostram essa tendência. Sim. Então, hoje, né, a gente já tem a ferramenta aí de um BI, a gente já tem alguns datas aí que se falam hoje que já ajudam muito nessas estruturas de tomada de decisão. Uhum. Mas tenho tido cada vez mais certeza, e isso acontece muitas das vezes comigo, que às vezes a gente não se prepara bem para uma reunião e quando entra fala assim, eu acho. Você acabou com a reunião. Porque dentro de empresa, ou você tem dados que geram informações e que são úteis para tomar decisão, ou você fica calado. Sim. E principalmente um CFO. Principalmente o CFO. Legal. Bem legal. E vamos falar um pouquinho, Habib, sobre questão de caixa, né? Eu quero até aproveitar esse paralelo que eu achei que ficou legal das fases da empresa, né? Recapitulando, a fase de fundação eu ainda estou fazendo validação de produto e geração de receita. Segunda fase, que é a fase de consolidação, eu estou organizando pessoas e pondo pessoas nos lugares certos. Terceira fase, que é a fase de expansão, é quando eu vou fazer a revisão de processos, né, e de sistemas. Agora, como que funciona o caixa nesse movimento? Eu queria falar uma frase que eu sempre falo para todo mundo, inclusive falei lá na aula, né? Eu gosto muito dessa frase. Essa frase, na verdade, já tomou várias proporções, né? Uhum. Já vi várias pessoas falando ela de diversas formas. Mas é assim, faturamento para mim é ego, lucro é opinião, caixa é fato. Uhum. Quando eu falo isso, eu sou meio criticado com relação a essa fala. Todos os valuations hoje são EBITDA, né? Então... Mas no final do dia, quando você vai avaliar uma empresa, o valor da empresa está na capacidade que ela tem de geração de caixa, não está na marca. Uhum. Não adianta vir com essa ideia de goodwill. Se a gente olhar friamente sobre o ponto de vista de decisão, tua empresa vale quanto que ela tem capacidade de geração de caixa. Então, quando os americanos falam que o caixa é rei, Uhum. eles estão certos. Porque no final do dia, quem paga a conta é o caixa, não é o faturamento e não é o lucro. Porque não adianta eu ter faturamento se boa parte dele vira inadimplência. Não adianta eu vender de qualquer forma se eu sei que eu não vou receber. Uhum. E eu perco duas vezes, né? Porque eu vendo, eu pago uma comissão que nunca vai se realizar. Sim. Em caixa, pago imposto que nunca vai entrar esse dinheiro, ainda tem que distribuir dividendo de algo que não existe. Isso é um crime. E vai ter que cobrar ainda depois. Né? Eu vou gastar mais dinheiro ainda para cobrar. Uhum. E sabe Deus se eu vou receber o principal. Então, eu entendo que o caixa manda na empresa. Você pode fazer tudo que você quiser dentro da tua empresa, desde que o caixa permita. Essa é a regra. Legal. Quer uma regra de bolso? Eu vou até falar para a turma. Manda lá. Você pode fazer tudo que você quiser na tua empresa, desde que o caixa permita. E o que são boas práticas? Beleza, minha empresa está rodando, eu gero caixa. O que são boas práticas para eu fazer? Como eu faço a gestão desse caixa? Vamos lá. Do ponto de vista de gestão de caixa, eu diria o seguinte. Primeiro, tenha sempre uma reserva financeira. Como que eu mensuro? Ciclo financeiro? Aí depende de cada empresa. Cada empresa cria a sua regra. Uhum. Né? Tem empresa que olha, eu quero ter um ciclo financeiro dentro do meu caixa. Beleza, mas o ciclo financeiro dela é de 7 dias. Aí eu quero ter um ciclo financeiro dentro do meu caixa. Construtora, é 4 anos, imagina? Uhum. Eu tenho um recebimento de um empreendimento parado, podendo lançar outro, preso no meu caixa.
Tem empresa que diz assim, eu quero ter 3 vezes o meu faturamento no meu caixa, porque se der problema, pelo menos eu pago as minhas contas durante 3 meses. Sim. Eu quero ter 6 meses de fornecedor dentro do meu caixa. Qual é a regra? Cada empresa vai definir o tamanho do risco que ela quer correr. Então, eu sempre digo, tenha uma reserva financeira. Defina a política financeira que você quer ter. Eu quero me preocupar em ter 6 meses de folha, 6 meses de tributos e 6 meses de fornecedores no meu caixa. Soma tudo, dá 30 milhões, você vezes 3, tem que ter 180 milhões no meu caixa. Melhor ser mais específico. Exato. Então, é definir a política. Eu sempre digo, defina a tua política de reserva financeira. E o que você quer preservar nessa política? Legal. E nessa questão da política de caixa, né, o que eu vejo empresas fazendo? Não vou nem chegar no ponto de misturar PF com PJ, né? Mas tem as empresas que compram ações com a caixa, e até pedir para você distinguir um pouco para a gente sobra de caixa e reserva de caixa, né? Tem empresas que eu vejo que estão comprando títulos longos em inflação, e isso tem volatilidade também. Tem empresas que estão operando opções. Tem o caso lá da Perdigão, por exemplo, né? Mas tem empresas que a gente vê operando opções em estruturas, sendo que isso não tem nada a ver com o modelo de negócio, não está sendo feito hedge de nada. Não. Né? Comenta um pouquinho. Sobre esse ponto de vista de finanças, eu digo que eu sou muito conservador. Eu não gosto principalmente com os alguns investment banks chegam comigo dizendo assim, vamos fazer opções, vamos fazer eu fico me perguntando assim, onde é que para? Que essa conta tem que parar de pé. Porque na hora de contar a história, você tem uma tese, toda a tese fica de pé. Porque Excel aceita tudo. Sim. O problema é que você está olhando para o futuro que você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer com os Estados Unidos, se vai aumentar a taxa de inflação lá. Você não sabe se a China vai brigar. Você não sabe quais são os impactos que esse movimento traz. Você não sabe o que o nosso presidente vai falar para impactar no dólar. Então, você tem variáveis que não estão na tua mão. Sim. Eu sempre digo que proteja o dinheiro e redia o dinheiro de acordo com o que sua operação manda. Se eu faço importação e exportação, eu estou redeado. Sim. Faz sentido para mim redear isso em dólar. Sobra de caixa é free cash flow. Coloquei dinheiro no meio imobilizado. Coloquei dinheiro na minha necessidade de capital de giro e sobrou, isso é sobra. Sim. Porque eu sei que eu não estou impactando nem a minha estrutura para crescer e eu não estou impactando muito menos a minha operação por falta de dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro? Crie estruturas que te remunere pelo menos o custo da dívida, né? Que talvez o teu custo ponderado do capital aqui, que é o que o sócio espera mais o custo da dívida ponderado, você não vai conseguir trazer tudo isso para dentro. Seria legal você trazer numa aplicação. Mas toda aplicação que vai te dar um retorno alto, ela traz junto dela um risco alto, uma volatilidade alta. É muito legal enquanto você está ganhando dinheiro, né? Sim, sempre. E quando você toma um tombo, como aconteceu com a Perdigão, que aí ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, e o coitado do diretor financeiro tomou a decisão sozinho, mas enquanto estava ganhando dinheiro, era festa. Então, eu tenho um viés muito conservador para isso. Legal. E aproveitando que você comentou ali de custo capital, quando que é oportuno eu distribuir dividendos? Quando eu não sei mais o que fazer com o dinheiro. Para mim, dividendos ele tem que ser distribuído, né,
de uma forma, primeiro, olhando o free cash flow. No limite, as grandes companhias já têm meio que um senso comum de mercado, que é o quê? Distribui 25% do lucro e deixa 75% para ser reinvestido dentro da companhia. Uhum. Né? A maioria das empresas de capital aberto faz isso. Sim. Como uma forma de preservação de caixa para eventuais turbulências que podem acontecer no mercado. Incerteza e turbulência acontece toda hora no mercado, principalmente no Brasil, né? Uhum. O Brasil não é um país para amador, né? Sim. Então, aqui nem time de Série A joga direito no Brasil, né? Então, aqui é Premier League. Então, não tem jeito, porque é o país em que vivemos, é a estrutura que temos. E aí, essa relação de distribuição, ela tem que ser uma relação em que os sócios entendam que faz sentido, desde que não coloque o Negócio em risco. negócio em risco. Uhum. Porque eu já vi sócio tirar resultado da empresa, a empresa dando prejuízo. Tá errado? Tá certo? Não sei. Eu respeito a decisão, Uhum. porque é decisão. Sim. Né? Então, acho que esse é o grande... Acho que esse que é o grande X da questão. O que é o combinado do jogo? Sim. O que eu combino, está combinado e vamos em frente. Mas, geralmente, de regra prática, o pessoal tem distribuído, em média, 25% do lucro líquido, né? Legal. E falando de dinheiro, né? Quando que é oportuno eu me alavancar, eu tomar crédito, enfim. Por exemplo, Quando... deixa eu colocar um caso, né? Tá. Pegando as redes que você trabalhou, né? Às vezes vem projetos mais ousados de grande expansão. Eu posso ter caixa ou não e pode ser que esse processo de expansão tenha sucesso ou não. Quando que é pertinente ou qual que é o racional que eu sigo para decidir isso? Existem modelos de negócio que você vai estar sempre alavancado. Construtor é uma. Sim. Você trabalha com o dinheiro dos outros para Uhum. tirar o teu resultado lá na frente. Desde que tudo aconteça da maneira que você planejou. Sim. Né? Fato. Em outros negócios que são diferentes, qual é a lógica? A lógica é você tomar... O dinheiro do sócio sempre é mais caro que o dinheiro de terceiros. Sim. E a gente tem uma ilusão inversa, né? Que o dinheiro do sócio é mais barato. Não é, porque eu não coloquei risco, eu não coloquei uma série de coisas. Então, geralmente, o dinheiro do sócio ele é mais caro. Sim. Para o risco que ele toma. Então, a lógica é você fazer análise de investimento. Em algumas empresas, por exemplo, quando a gente tomava dinheiro emprestado, a gente tinha uma lógica de contratação desse dinheiro. 2 anos de carência e 5 para pagar. Uhum. Ou 1 ano de carência, 1 ano e meio de carência e 3,5 para pagar. Mas por que isso? Porque eu já começava a amortizar a operação com o resultado daquele próprio investimento. Sim. Quando começar a ter o payback ali, você começa a pagar, né? Eu começava a pagar. Então, qual é o ponto ótimo? O ponto ótimo é quando o teu retorno ele é maior do que o teu custo de captação. Esse é o ponto ótimo. Uhum. Então, essa conta tem que fazer todo o tempo. Sim. E essa análise de investimento tem que fazer todo o tempo. Por quê? Porque a empresa ela é um conjunto de investimentos. Sim. Mas, Habib, quando a gente pensa numa empresa estruturada, que tem dados, que tem análise de projeto de investimentos, isso é relativamente mais fácil de fazer. Agora, eu que sou, sei lá, uma limitada, eu não vou ter acesso a tantas informações. O que é às vezes, um bom critério para eu conseguir decidir isso? Alguns irão dizer feeling. Isso não existe. Tem que fazer conta. Uhum. E a conta é, assim,
eu não consigo... Eu não sei se é porque eu sou muito conservador, mas já me fizeram essa pergunta. E eu disse assim, contrate um assessor para te ajudar nisso. Uhum. Ele disse, mas é custo, é despesa. Eu disse, é despesa até você tomar o prejuízo. Porque se esse cara fizer um trabalho sério com você, o que você vai ganhar no investimento, paga ele, paga inclusive o custo bancário. Sim. Então, eu sempre falo o seguinte, a ideia é qual o retorno do investimento versus custo que você tem de captar esse dinheiro. Só para você saber o retorno do investimento, você tem que fazer o mínimo de cálculo possível. Projeções e cenários, né? Não tem jeito. Por isso que eu estou te falando, quando a empresa chega num determinado momento de crescer, ela tem que ter estrutura. Uhum. Porque senão as decisões sempre serão Achismo. no feeling, no achismo. Legal. E, Habib, um outro ponto aqui que eu ia perguntar. Você comentou de AI, de inteligência artificial. Eu sou fã demais do que isso possibilita, a quantidade de critérios que você pode ter para avaliar, né, de uma maneira muito rápida. Como que você vê hoje aplicações? Você comentou um pouco no começo de usar isso no início dos processos com RPA. Como que você vê essa questão quais são as possibilidades que se tem, né, para inteligência artificial? Muitas, cara, muitas. Eu acho que esse mundo é um mundo que está aí na porta de muito aprendizado. Eu estou começando a estudar esse negócio agora. Eu já estou atrasado, porque eu já deveria ter me debruçado sobre isso. Mas eu acredito que é uma fronteira que vai facilitar e agilizar informações para tomada de decisão. Uhum. Hoje eu não tenho ainda uma noção clara do tamanho que isso pode impactar na área financeira. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, uma inteligência artificial começa a robotizar um monte de processos que vai me gerar redução de custo de estrutura fixa muito rápido dentro de qualquer negócio. Sim. Acho que a preparação dos dados, especialmente. Preparação dos dados, a consistência dos dados, as análises dos dados, que hoje a gente usa o nosso amigo Excel, esse carinha vai fazer rapidinho. Então, me parece que a gente tem aí um impacto muito grande que a gente ainda não consegue dimensionar o quanto que isso vai trazer de impacto. Porque vejam, hoje a maioria dos nossos negócios eles podem ser automatizados, robotizados. A gente não usa. E a gente não usa. Eu vejo o iPhone, por exemplo. O iPhone tem um negócio que se chama atalhos e cria automações. E que você, inclusive, pode programar as automações, né? Só que você não para fazer. Por exemplo, você pode colocar para todo dia de manhã, às 7 horas, ele te resumir notícias, ele pedir para você medir os seus dados de saúde e colocar o cardápio do dia. E a gente não usa isso, né? Então é muito aquela ideia de eu reservar um tempo pensando, daí volta aquela questão de estratégia, como que estrategicamente, o que me toma mais tempo, o que eu consigo automatizar, né? E aquilo que Napoleão Hill e outros autores falam, né? Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Sim. A gente que mete a mão na operação, a gente não tem tempo para pensar estrategicamente. Sim. O paralelo é verdadeiro para nós que estamos do outro lado como CFOs, né? Então, quanto mais você consegue robotizar, automatizar, fica melhor, sim, essa estrutura. Legal. E, Habib, aqui para encerrar, né? Você falou muito do aspecto de Deus na sua vida, né? O que você pode compartilhar com a gente de bíblico para o trabalho? Cara, eu diria que, primeiro, o mundo não é justo com ninguém, né? Então a gente tem que aprender a viver com ingratidão.
E isso para mim é uma coisa que é muito, muito séria. Eu acho que a maior pessoa que aprendeu a viver com gratidão foi Jesus Cristo. Uhum. Ao morrer na cruz e vir para pagar o preço por Pelos mim, outros. por você, por todo mundo. Então, quando a gente consegue começar a aprender a conviver com isso, a nossa visão ela muda. Eu não conseguia entender isso muito bem. Eu diria também que a gente, a gente fala muito de milagres, né? Uhum. Mas a gente esquece o que Deus disse para Josué, né? Deus falou assim: esforça-te, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Jesus não disse assim: eu te ajudo, fica quietinho, deita na sombra, que tudo vai se resolver na tua vida. Qual é o paralelo que eu faço isso com o trabalho? Que você tem que entregar sempre o teu melhor com a estrutura que você tem naquele momento. É o esforça-te e tem bom ânimo, né? É, eu tenho uma frase que fala assim: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Uhum. É isso, eu vou me esforçar, vou fazer. Esse é o meu melhor, até eu ter condições melhores. Não é? Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante é, é entender que no trabalho a gente tem que preservar relacionamentos. Porque a nossa vida ela é igual o mar, né? Eu tenho vontade ainda de velejar um dia e ficar olhando para o mar e olhar que quando a gente bota um pouco de água, né? Quando a gente vai na praia, bota um pouco de água na mão, a gente vê que ela escorre pela nossa mão, né? Uhum. Ela não fica, não consegue segurar. E isso me faz lembrar que a nossa vida é exatamente igual a isso, né? E boa parte da nossa vida a gente não passa em casa com a família, né? A gente passa Olhando. no trabalho. E isso me traz uma percepção de que o que eu tenho gerado de transformação na vida das pessoas onde eu vou, Uhum. né? Porque eu não quero aqui também ser ingênuo e hipócrita de dizer de geração de amizade, porque nem sempre todo mundo que trabalha com você vai ser teu amigo, A maioria das né? vezes as pessoas estão por dinheiro. A gente está ali por dinheiro. Mas o aspecto transformacional que você coloca na vida das pessoas, ele é importante, né? E eu acho que a gente vive como ser humano o nosso punhado de água todo dia, né? Ele vai escorrendo pela nossa mão. O problema é o que a gente faz com ela. E esse poder transformacional, seja ele de uma forma de admoestação ou não, né? Uhum. Ou de uma palavra de carinho ou não, porque é bíblico, né? Todo pai admoesta o filho que ama. Eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, enquanto eu estiver brigando com você, tenha certeza que eu não desisti de você. Que na hora que eu parar de brigar, é porque eu estou procurando outro, eu já desisti de você. Sim. Né? E eu acho que a gente tem uma coisa que é muito importante na nossa vida, que a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita, né? Os nossos princípios, aquilo que eu falei, de não abrir mão daquilo que é verdade para você, né? É, eu acho que a gente não pode ser covarde em conviver com o errado, né? Porque o nosso coração fala, a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Sim. Quais são os princípios que estão dentro do nosso coração, né? Eu, por muitas vezes, falei coisas que eu não vivia, ponto. Porque eu achava bonito, porque eu ouvi um coach falar, que era uma Uhum. frase de efeito, né? Mas você vai chegando numa fase que vê que não adianta. Porque
as pessoas percebem, as pessoas te olham, as pessoas te analisam, né? E eu acho que uma coisa importante, não é, que eu queria deixar aqui é que o nosso erro não nos define. Seja isso como esposo, como pai, como profissional, como CFO, como dono de empresa, que nem sempre a gente vai acertar. Muitas das vezes nós vamos errar. Mas esse erro que a gente cometeu, ele vai mostrar para a gente que a gente pode se reinventar, Uhum. né? Eu, por muito tempo, achava que o erro era o que me definia. Eu precisei entender que isso não era uma verdade. Acho que ali era um momento de eu me reinventar. Pedro, que foi o apóstolo mais querido de Jesus, negou ele 3 vezes, pô. Sim. E quando Jesus disse assim, você vai errar, ele disse o quê? Eu jamais eu vou fazer isso. Mas ele errou, entendeu que errou e se reinventou. Acho que essa capacidade, né, de entender que o erro pune a gente tem que entender que ele pode ser uma mola propulsora para que a gente se reinvente, né? Porque ele jamais na nossa vida ele vai poder marcar a nossa trajetória. Acho que esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive na vida, né? E que são alguns paralelos que eu faço com, com a Bíblia e que eu entendo que a cada dia a gente tende a amadurecer na medida que a gente pratica, né? Senão é obeso intelectual, né? A gente lê, Uhum. acha que faz e não faz. Mas eu acho que eu poderia resumir alguns desses princípios aqui para você, isso que eu falei. Bibi, quero agradecer demais aí. Tô cheio de anotações e aprendizados. Eu comento, não são com todas as pessoas que eu comento, mas é que a minha maior satisfação é que quando eu sento nessas mesas aqui de conversa, eu me senti a pessoa mais burra, né, para poder justamente absorver e conseguir gerar essa sinergia para aprender com grandes pessoas. E você é uma delas e todo o teu histórico, as colocações. Quando eu te conheci, eu já tive essa percepção, eu pensei, eu vou ter que gravar com ele. E quero te agradecer bastante aí da oportunidade e pelo presente, um autógrafo teu. Ah, com certeza. E queria saber se você quer deixar algumas palavras finais aí também. Ah, na verdade, a palavra final que eu vou deixar é a palavra que eu coloquei aqui no livro. Eu queria deixar essa palavra, dizer que empreender na vida é a arte de investir em sonhos no terreno fértil das finanças, colhendo inovações e transformações ao longo da sua jornada. Quando eu escrevi esse capítulo, eu tive uma pessoa que me ajudou muito, que foi a minha esposa, Uhum. né? E aqui eu gosto sempre de deixar uma gratidão imensa. Ela tem me ajudado muito da forma dela, a, a mudar um pouco a minha visão e a colocar propósitos na vida da gente. Mas colocar um propósito verdadeiro, né? Não só dizer assim, eu tenho propósito e só para... Né? Mas um propósito que é hoje o meu, que é através da educação, daquilo que eu aprendi, dos momentos que eu tenho para dividir um pouco daquilo que eu vivi, é tentar tocar a alma das pessoas, né? E principalmente através daquilo que é a autoridade. E a autoridade a gente constrói fazendo, entregando o resultado, né? E Confúcio ele é muito ele foi muito feliz, né? De todo o conhecimento que ele trouxe, quando ele fala que
a gente tem que escolher um trabalho que a gente ame e eu não precisarei trabalhar um único dia na minha vida. Né? E o grande desafio nosso, talvez hoje, com pessoas, não é você provar que sabe, porque isso é obrigação, mas é a gente ter na vida um desafio da gente criar conexões com as pessoas de forma genuína, não interesseiras. Né? Para que a gente possa efetivamente o quê? Impactar as pessoas e ajudar as pessoas a entenderem quais são os seus caminhos, que nem sempre é o mais fácil. Às vezes tem que dizer que você vai sofrer, vai ser difícil, você vai cair, você vai ter que levantar. Mas se você tiver esforço, se você tiver dedicação, se você buscar conhecimento, você vai conseguir. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem de conexões genuínas, que no dia de hoje são muito difíceis. É de respeito para com a pessoa que está do outro lado. E eu sempre falo que o meu desafio hoje é sempre buscar, dentro das minhas limitações, é buscar clareza, é buscar discernimento, para que eu possa viver de acordo com aquilo que eu acredito, com os meus princípios, com os meus valores, que não sei se são certos ou errados, mas é naquilo que eu pauto a minha vida, né? E queria deixar um recado que é o que eu termino o capítulo que eu escrevo dizendo assim: o respeito é algo que é conquistado por cada pessoa. E não deixe ninguém bater a porta na sua cara. Principalmente se você for o dono da porta. Se a gente realmente quer que ninguém bata a porta na nossa cara, seja o dono da sua porta. Construa respeito, construa autoridade e autoralidade sobre aquilo que você faz. E você vai ser dono da sua porta. É isso que eu queria compartilhar aqui com as pessoas que nos escutam. Espero ter agregado de alguma forma esse conhecimento para as pessoas que vão compartilhar com você esse momento aí do teu podcast. Você comentou das portas e a gente falou dos platôs da vida, e fazendo uma análise, assim, uma conexão entre tudo, é constante na nossa vida ter que reconhecer o valor da nossa porta, e quando a gente reconhece o valor da nossa porta e nós abrimos mão desse conflito de princípios, nós voltamos uma ascendência e se acostuma com aquilo e perde o valor e não reconhece a porta e volta a ter conflito de princípios, e eternamente nós ficamos nesse ciclo, né? Então, o mais importante de tudo é entender que ciclos na vida, por mais difícil que possa acontecer, eles vão terminar. Não existe tanta bonança, mas também não existe tanta tempestade. Uhum. Porque depois da tempestade vem a bonança. E a gente tem que ter a capacidade, acho que acima de tudo, que foi o que você falou, é de entender quais são os teus princípios e aquilo que rege a tua vida. Acho que isso é o fundamental. Porque quando a gente entende isso, outros caminhos irão se abrir. Talvez não com a mesma facilidade, talvez com uma dificuldade maior, e até mesmo para o teu amadurecimento enquanto pessoa, porque você não passou por aquilo e vai precisar passar. Né? Mas entender que ciclos terminam, que ciclos se iniciam, acho que tudo isso contribui para o nosso crescimento e tudo isso contribui para o bem daquele que ama a Deus. Acho que se a gente entende isso como verdade na vida da gente, acho que é algo que um dia a gente tem sucesso. Muito bom. Habib, muito obrigado.
Quero agradecer a todos aí os telespectadores, nossos patrocinadores, Adquire Imóveis, Invest Smart e a Maple Bear. E peço para todos, se vocês acharam esse conteúdo de ponta aqui, conteúdo fantástico, extremamente denso, né? Curtam, compartilhem, né? Encaminhem os cortes ou a íntegra desse podcast aí para os conhecidos de vocês, que tenho certeza que vai mudar alguma coisa na vida deles e facilitar com certeza muito da vida deles. E também pedir para não esquecer de me seguir lá no Instagram. Qual que é o teu Instagram, manda? Que é o @bibfinanças, né? Para quem quiser acompanhar o trabalho, eu estou voltando de novo a trabalhar lá no Instagram. E tem alguns projetos novos aí que talvez a gente traga aqui para Curitiba. Vamos trabalhar e avançar nesses projetos. Legal, então. Valeu, pessoal. Obrigado, Habib. Abraço. Até.